Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre insegurança. Pessoas que se sentem inseguras em serem quem elas deveriam ser. E eu te pergunto, você já parou para pensar quem você deveria ser? Você já parou para pensar que, na verdade, você pode ser muito mais do que você vem sendo? Você já parou para pensar que as suas dores, aquilo que você viveu na sua vida, impedem você de ser o que você realmente gostaria de ser, aquilo que realmente você gostaria de mostrar para o mundo? Nós precisamos entender bastante disso para poder se soltar, né? Como uma pessoa se solta da insegurança, porque a insegurança é uma sensação. É uma sensação que a pessoa tem dentro dela, onde ela passou a acreditar que ela não tem valor. Então, pessoas inseguras, elas se prendem e elas tentam fazer aquilo que o outro vai aprovar como positivo, aquilo que o outro deseja, ao invés delas serem elas mesmas. Então, uma pessoa que se torna insegura, ela no fundo, ela tem um grande medo de ser. Ela tem um grande medo de aparecer como ela realmente é, porque ela foi um dia massacrada, ela foi um dia esculachada. Eu vou contar um caso aqui para vocês de uma moça que eu atendi recentemente e é muito interessante, gente. Essa moça, ela tem muitos sonhos e ela tinha muito medo de se colocar, de mostrar para os outros o que ela queria fazer. Principalmente, que era o grande problema dela, a família, principalmente a mãe. Porque tudo que ela tentava mostrar na casa dela, principalmente para a mãe, era massacrado. A mãe olhava com cara feia, a mãe já dizia para ela que isso não era para ela, que ela deveria desistir, que isso não era bom, que isso era difícil. Ou seja, toda vez que ela tentava ser, ela levava um balde de água fria, com os olhares, com os comentários. Ela não conseguia realmente passar desse ponto onde ela poderia se sentir um pouquinho mais interessante. Então, a mãe dela sempre colocava ela para baixo o tempo todo. E a grande briga com ela era essa, né? Brigar contra essa ideia de que o outro precisa me aprovar. E pessoas inseguras, elas ficam buscando isso, elas ficam buscando serem aprovadas pelas pessoas que estão à volta. Então, a gente fez um trabalho bem legal e uma das coisas que eu ensinei para ela, uma das coisas que você precisa saber para mudar a sua vida, você precisa entender que para sair da insegurança e se sentir seguro, se sentir apto a fazer as coisas que você deseja, uma das coisas é a seguinte: desistir daquilo que os outros vão pensar de você. Porque as pessoas vão pensar coisas a respeito de você. Elas vão pensar porque elas têm os parâmetros delas, elas têm as medidas delas. Então, o que é a medida de uma pessoa? É aquilo que ela aprendeu como certo e errado na cabeça dela. Então, no caso dessa moça, que não conseguia se colocar nem para a mãe, tudo que ela dizia, a mãe dela esculachava ela, a mãe falava fica quieta, a mãe falava desiste, você não nasceu para isso, coisas desse tipo, que ela ouviu desde a infância. Como essa moça, o que acontece? O que precisou acontecer para ela mudar? Ela precisou desistir. Olha só que interessante, gente. Você precisa desistir de querer ser aprovado por estas pessoas. E você precisa, ao invés de, né, tentar fazer elas concordarem com você, você precisa somente entender, aceitar que essas pessoas ainda não entendem um ponto de vista que você está tendo a respeito de você. Porque elas entendem o que elas sentem que é assim, porque elas viveram algo que foi assim e elas interpretam como assim sendo certo. Então, a pessoa que é insegura, ela tem esse medo de ser, porque ao tentar ser, imagina uma criança que tentou se colocar, tentou se sobressair, ela foi esculachada. Então, esse medo também do que o outro vai pensar é algo que traz muita insegurança. E a pessoa que fica pensando naquilo que o outro vai pensar, ela não faz, ela paralisa, ela evita, ela deixa para um outro dia aquilo que ela deveria fazer naquele dia. Então, é muito interessante que a gente precisa, como eu disse para vocês, entender esse sentimento que está por trás. A pessoa que passou isso a primeira vez na vida, quando aconteceu a primeira vez na vida, houve naquele momento que a pessoa tentou ser e ela foi
podada, houve um sentimento de reprovação. E esse sentimento de reprovação fica dentro da pessoa. É um sentimento, tá? Nós estamos falando aqui do sentimento. Esse sentimento vira uma memória emocional. Se a pessoa passa por várias situações parecidas, ou melhor, no caso dessa moça, todos os dias ali, toda vez que ela tenta falar qualquer coisa que é diferente do que a mãe dela aceita, a mãe dela já bota ela no lugar dela, pela visão da mãe dela, e diz para ela não fazer mais, não tentar, e ela esculacha ela o tempo todo. Então, o que acontece? Essa moça, ela se encolheu. E como eu disse para vocês, ela precisaria desistir de querer a aprovação dessas pessoas. E imagina que essa pessoa ou essas pessoas são como obstáculos na sua frente. Você vai precisar entender que esses obstáculos existem. Ao invés de você tentar passar por cima deles, desvia. E quando você desvia, você ganha força. Você entende que aquela pessoa, ela observa aquilo daquela forma, porque foi dessa forma que ela compreendeu, é o que ela entende como certo, porque ela não fez um upgrade emocional ainda, ela não foi além, ela ainda não conseguiu entender que existem diversas formas de fazer a mesma coisa. E a pessoa está somente naquela forma, naquela ideia única que ela acreditou. Então, gente, por trás de uma pessoa insegura, tem uma pessoa que não acreditou nela. Se você é uma pessoa insegura, você um dia passou a não acreditar em você, porque fizeram você não acreditar em você. Então, eu te convido a começar a acreditar em você. Começa todos os dias olhando para você, entendendo que você é uma pessoa única, entendendo que, ok, que eu tenha um vizinho ou tenha uma outra pessoa diferente de mim. Ok, não tem nenhum problema. Seria muito utópico, né, da nossa parte, seria uma utopia muito grande a gente achar que todo mundo tem que ser igual, que todo mundo teria que ter a mesma coisa, fazer do mesmo jeito. Gente, desistam dessa ideia. Uma pessoa que é autêntica, que ganha muita segurança sendo autêntica, é uma pessoa que tem os próprios valores, e os próprios valores vem justamente dessa concepção de que é ok ser o que eu sou e é ok que o outro me compreenda de forma errada. Eu aceito isso e quando a gente aceita, a gente solta. Quando você solta, você consegue ir adiante. Então, outra coisa que falta nas pessoas que são inseguras é o aprendizado do como se colocar nas situações. E aí eu te pergunto, os seus pais, as pessoas que estavam à sua volta quando você era criança, eles sabiam se colocar? Ou você, na verdade, não aprendeu? Se você observar a sua vida, muitas vezes você vai entender que você se sente inseguro porque você talvez meteu os pés pelas mãos ou porque você não sabe como proceder nas situações. Muitas vezes não é porque você tem um defeito ou porque você é inferior, é porque você realmente não aprendeu. Então se pergunte o que você aprendeu e o que falta aprender. Quando nós percebemos o que nos falta aprender, a gente começa a ganhar poder, a gente começa a ganhar segurança sobre nós mesmos, porque a gente começa a se conhecer. Já dizia ali, né, o velho ditado, conheça-te a si mesmo. Conhecer a si mesmo é essencial. Entender como você reage às situações, o que te deixa angustiado, o que te deixa chateado, o que faz você ficar triste. Para pensar nessas coisas, para você ficar cada dia mais seguro. Faça um diário, né? Isso é bem legal, fazer um diário de sentimentos. E coloca lá, eu hoje estou me sentindo de tal forma. E coloca, por que eu acho que eu estou me sentindo dessa forma. Você vai entender muito mais sobre você. Então, gente, é possível sim fazer a história mudar. Mas, se a gente pegar esse exemplo de uma pessoa que é extremamente insegura, ela acreditou que ela não pode. Esse sentimento está gravado dentro dela, porque tá lá como memórias, né? Existe lá como memórias daquilo que ela vivenciou. Então, o que é possível fazer? É possível tirar essas memórias para que você fique neutro, e é isso que eu faço. Eu trabalho com os grupos de forma muito específica nesse tema, principalmente os medos, e a gente trabalha muito com os medos, e eu vejo pessoas com medo de se expressarem, medo de serem o que elas querem ser, medos de tomarem as atitudes que elas precisam tomar, pessoas que têm medo de se colocar perante a vida, medo de tudo, e tem medos também que são
medos concretos de agulha, de cachorro, medo de avião, medo disso, medo daquilo. Eu tenho tudo quanto tem uma lista de medo de borboleta, pessoas que chegam com vários medos que para o outro parece um medo bobo, mas para aquela pessoa é uma memória emocional. É nessas memórias que eu trabalho. Então, eu tenho os grupos de terapia. Nesses grupos, as pessoas, elas relatam cada uma os seus medos e especificamente com cada medo, eu vou entendendo qual é a memória que está por trás. E aí depende, é muito diferente para cada pessoa. E aí a gente vai fazendo os exercícios. Então, é uma terapia em grupo, é muito legal. A gente faz isso entre 2, 3 sessões e 10 sessões. Você participa de quantas sessões você quiser, mas cada sessão você vai sair renovado, diferente, com um medo a menos ou vários medos a menos na sua vida. Isso depende do quanto a pessoa consegue se entregar ao processo. E quando a pessoa não consegue se entregar, isso tem um medo por trás. Eu tiro esse medo também. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 para participar dessas oficinas. Essa oficina comigo, Cristina Long, ela é especificamente todas as quintas e todos os sábados. Fala lá com o Michel, meu assistente, ele vai te explicar como que funciona. O meu site, gente, é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Tem lá no meu site essas oficinas, as minhas. Tem as oficinas de constelação. Aliás, hoje nós temos de noite constelação no espaço com o Jorge, com a Eva. Nós temos constelação e temos também as oficinas de constelação. Escreve lá pro Michel que ele vai te explicar. E no dia 24, nós temos uma oficina com o Michel. Michel também é terapeuta, que é a oficina de Eneagrama. A oficina de Eneagrama, que é dia 24, e a oficina de constelação, elas são grátis. A gente tem bastante dessas atividades grátis justamente para dar um presente para vocês. Um presente da nossa vida para a vida de vocês. Então, gente, 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. E como eu vinha falando, né? Memória é passado, né? Então, na verdade, passado é memória. Quando a gente entende que aquilo que nós passamos são memórias, a gente pode também compreender que, na verdade, a memória que está muito exacerbada é a memória que está fazendo você se sentir com falta de poder. Quando eu tiro essa memória, a pessoa passa a se sentir neutra e capaz de ser. Vou contar uma outra história para você. Eu atendi um moço que ele tinha muito medo de se expressar. E ele tinha tanto medo de se expressar que ele acabou adquirindo na vida dele uma personalidade de uma pessoa tímida, recatada, quietinha. Até que ele entendeu, né, a gente olhando ali no grupo foi bem legal, ele entendeu que a história dele, ele tinha uma história bem interessante de vida e bem complicada, ele sofreu bastante, teve muitas coisas que aconteceram na vida, ele entendeu que aquilo fez ele chegar naquele ponto de se fechar, ele se fechou. Então ele passou a adquirir a personalidade da pessoa fechada, da pessoa recatada, da pessoa tímida, da pessoa que é silenciosa, entende? Então, o que acontece? Essa pessoa, ele, né, esse cara, ele não conseguia se expressar, ele não conseguia ir além. Até que, olha que interessante, até que um dia, depois que a gente tirou a memória, eu tirei as memórias, eu fiz os exercícios com ele ali, nós fizemos os exercícios em conjunto, ele chegou e falou assim, gente, de um dia para o outro, eu simplesmente saí falando. Eu simplesmente saí me expressando. Hoje eu falo com todo mundo na minha frente. E eu não tenho mais aquele medo de ser esculachado, de mandarem um cala a boca. Porque ele teve muito esses bullying da própria família, principalmente, onde ele era pedido sempre ele ficar quieto, era pedido sempre ele ficar de lado. E ele ainda tinha um complexo que ele era baixinho. Então ele ainda acreditou, né? Ele tinha essa memória, essa sensação ligada à ideia de que ser baixinho era inferior. Então, ele acreditou nisso um dia, porque foi o bullying que colocaram, né, nele, ele teve esse bullying a respeito disso, então ele passou a se encolher mais ainda. Quando ele entendeu que, na verdade, ele não é baixinho coisa nenhuma, ele só tem uma certa estatura, mas que
ela tá ótima para a vida dele, que funciona muito bem, a mulher dele não reclama, os amigos não reclamam, ele entendeu que ele é uma pessoa normal e comum, mas ele não entendia isso, ele se prendia. Então, a gente te solta, eu vou te soltar. Na terapia, é uma terapia que nós fazemos em grupo, na verdade é um workshop que nós participamos juntos para soltar as amarras. Então, cada dia que você participar disso, você vai soltar as suas amarras. E é maravilhoso, gente, é muito legal a gente ver a pessoa voltando sorridente, feliz, livre dentro dela, né? Livre daquela sensação que ela sentia que era um peso, livre daquela sensação que ela sentia que era complicada, que era ruim. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial mais uma vez. Eu tenho programas praticamente todos os dias aqui na rádio. E eu, com a minha experiência de muitos anos, eu entendi como mexer na emoção que prende a pessoa. Essa emoção que prende você é uma memória que está ligada a um passado, a uma vivência que você teve. Então, a pessoa que teve uma vivência que foi ruim, que trouxe um sentimento, uma sensação ruim, ela fica presa. Ela fica presa e ela não se solta em relação à vida dela. Porque ela passa a acreditar de forma bastante inconsciente que é melhor assim do que de outro jeito. Porque quando ela fez do outro jeito, ela tentou fazer de outro jeito, ela foi esculachada. E aí, o que acontece? Quando a gente tira essas memórias emocionais, a pessoa muda. E é possível fazer uma mudança espetacular, gente. Eu vejo mudanças todos os dias, mudanças assim que a pessoa volta e fala, nossa, eu tô diferente, a pessoa passa a se vestir diferente, a pessoa passa a se comportar diferente, a pessoa passa a ter uma vida diferente, porque eu trabalho muito nessa ação, na ação que vai mudar a vida da pessoa, e essa ação, ela precisa partir de dentro, então a pessoa precisa ganhar essa força, mas como a pessoa não tem essa força antes, como ela não tinha essa força, ela vai sempre de uma forma limitada, ela fica sempre rodando em círculo, ela sempre vai até um certo ponto. Quando eu ativo a força que foi desativada pelas coisas que aconteceram na pessoa, a pessoa volta a ter as sensações boas a respeito de quem ela é. E aí a pessoa vai para a vida dela. Então é um processo delicioso de transformação. Agora, o nosso ambiente, ele é muito importante. Quando nós estamos num ambiente entre pessoas que nos desclassificam o tempo todo, o que está acontecendo com você? Você o tempo todo fica alimentando emocionalmente as mesmas memórias que fazem você se sentir inseguro, fazem você se sentir inferior, fazem você se sentir desqualificado. Isso é muito comum. Quando você passa a mudar isso e a pessoa vem, participa dos grupos, faz parte lá do workshop da terapia, o que acontece? A pessoa se solta disso. E o mais legal que é como uma mágica. Por que é uma mágica? Porque como eu solto a memória que estava primordial ali, aquela que aconteceu em primeiro lugar, a pessoa passa a não dar mais atenção àquilo que acontece no ambiente dela. A pessoa passa a entender que, na verdade, aquela coisa lá, aquela situação, aquela pessoa, ela é pequenininha. É só isso, ela é pequenininha e a pessoa ganha força com isso. Então, a pessoa passa a não mais se conectar ao que... Ela passa a não sentir mais aquilo que está sendo dito para ela, passa a não se sujar mais com aquilo que está sendo dito. E aí, aquela velha história, a pessoa consegue estar no meio de uma multidão e estar zen, estar em paz. Então, isso é possível, sim, de acontecer. A gente faz isso em pouquíssimo tempo. Cada sessão que você participa, você se solta. Eu vejo pessoas assim, mudando drasticamente. E é possível, além de possível, é necessário mudar. Porque se você não mudar a sua vida, você vai ficar preso. Você vai ter mais do mesmo. Então, gente, anotem aí. Fala lá com o Michel, nós temos a nossa próxima oficina amanhã, para mudar essa oficina que quebra os paradigmas, que faz você mudar as suas sensações, que faz você se livrar dos medos. Então, anotem aí, nós temos amanhã de noite e nós temos sábado, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Olha lá no meu site também, tem as informações, tem os livros que eu escrevi, eu tenho 4 livros que eu publiquei aqui no Brasil.
Tem um monte de artigo bacana, tem as outras oficinas que nós temos lá no espaço. Aliás, hoje nós temos constelação com o Jorge, com a Eva. No sábado nós temos constelação de novo com o Jorge. Hoje nós temos oficina de constelação. No dia 24 nós temos a oficina de Eneagrama, que são oficinas grátis. E nós temos também a terapia em grupo, que você pode fazer comigo. Você escolhe se você faz comigo em grupo ou se você faz de forma particular, individual. Olha só, a gente precisa podar literalmente, não podar neurologicamente, emocionalmente, as sensações que fazem você se encolher na vida. Uma pessoa se encolhe na vida porque ela acreditou, ela sente que ela precisou lidar com isso dessa forma. Ela se encolhe porque ela acredita, né, que é melhor dessa forma. Ela acreditou que é melhor não tentar, é melhor não ir, é melhor não avançar. Então, a pessoa acreditou nisso. Quando a pessoa acreditou que é melhor não, ela não consegue dar passos grandes na vida. Ela fica sempre no pouquinho. E quando você fica sempre no pouquinho, o que você consegue da sua vida? Pouquinho. Então, o que é preciso acontecer para que você se solte? Você precisa se soltar dessa ideia de que os outros precisam te aprovar. Você precisa se soltar da ideia de que os outros precisam te dar permissão. Você precisa se soltar da ideia de que o outro tem poder sobre você, porque o outro é só o outro tem um parâmetro da vida dele, ele tem a interpretação da vida dele e da sua, né? Geralmente ele olha lá para a vida e ele interpreta que tem que ser de um jeito específico que ele acha, e é só isso, gente, é só uma opinião. Agora, não dá para a gente ser livre, não dá para uma pessoa ser segura, não dá para uma pessoa ir avante na vida, avançar, conseguir muitas coisas presa, conectada ao outro. Você precisa se soltar do outro para ir adiante. Então, os nossos pensamentos e sentimentos, eles são recordações do nosso passado. Então, para pensar, e hoje, você que acordou hoje, você vai pensar, vai observar, na verdade, que você está pensando as mesmas coisas de sempre. Você faz as mesmas coisas de sempre porque está automático. 95% do nosso comportamento está na parte automática, ou seja, você faz de forma automática sem perceber. Então, para criar uma vida nova, para você ser aquele você que você realmente deseja, você vai precisar mudar sua personalidade, você vai precisar ser uma pessoa diferente do que você vem sendo, você vai precisar mudar o que você sente, mudar o que você interpreta, você vai precisar mudar a forma com que você olha para a sua vida, com que você olha para você mesmo, para a sua imagem, para a forma que você interpreta, os outros te interpretando. Tudo isso precisa ser mudado, porque não dá para ter uma vida diferente partindo das mesmas situações, fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, sendo você, esse você que você se tornou. Para ter aquele você que você sonha, você precisa se tornar uma nova pessoa, você precisa ter uma nova personalidade, você precisa adquirir novas formas de olhar para a vida, de interpretar a vida, de ir adiante. E é isso que eu faço. A gente cria novas personalidades, e essas personalidades, elas são criadas através de uma força emocional interna, que muitas vezes a pessoa nem sabia que existia. Então, lá nos grupos, a gente cria essa personalidade. Sabe o que é legal dos grupos, gente? Que na semana seguinte a pessoa volta. E o que acontece? A pessoa volta e ela percebe que o outro já mudou, e o outro nem às vezes percebeu, e a pessoa fala, nossa, mas você mudou isso, você falou daquele jeito, você falou mais do que a semana passada, você se colocou, você contou tal coisa. É muito legal. A gente pode sim fazer uma grande diferença na nossa própria vida, desde que a gente entenda que só vamos conseguir fazer essa diferença se a gente mover os nossos obstáculos emocionais, mover as sensações que nos prendem, mover aquilo que faz a gente acreditar que a gente não pode, mover aquelas sensações que fizeram a gente acreditar que é inferior, que é menos que o outro, que não pode, que é difícil. Tudo isso são crenças, são paradigmas que a gente precisa tirar. Então, convido você a vir fazer parte das nossas oficinas. Você vai mudar, eu te garanto que você vai mudar. Gente, eu estou há 23 anos fazendo isso, as pessoas voltam todas as semanas e mostram o quanto elas mudaram. Voltam felizes, trazem outras pessoas, por quê? Porque funciona. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10
944131010 e o meu site é cristinalong.com.br. Eu estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I, então cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp 0 operadora 11 944 13 1010. Lembrando que hoje tem oficina de constelação e temos a constelação no sábado, dia 24, também as oficinas do Eneagrama. Corre lá, faz sua inscrição que é grátis. Beijinhos e até amanhã. Um excelente dia para vocês.